Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora então, esta semana eu trago-vos um vídeo super interessante que eu estou bastante entusiasmada para filmar, que são os livros que eu estou mais entusiasmada para ler em 2024. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e de o partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Eu neste vídeo vou-vos falar de livros que eu quero muito ler em 2024. Alguns eu já os tenho, outros estão a caminho e outros eu não os tenho. E vocês perguntam, então, mas se não os tens, como é que sabes que os vais ter, como é que os queres ler? Pura e simplesmente porque eu conheço quem os tenha, portanto posso pedir emprestado e lê-los na mesma. Portanto, é isso. Os livros que eu tenho, eu vou, obviamente, trazê-los aqui comigo e mostrar. Os que eu não tenho, por qualquer razão, eu vou colocar aqui uma fotografia para vocês verem qual é o livro. Ora, começando então por um livro que eu já tenho na minha wishlist da WUC há imenso tempo. Eu, sem exagero, acho que ele está lá há mais de um ano. Já o comprei, portanto ele está a caminho, ainda não chegou, deve chegar esta semana e é uma leitura que eu estou ansiosíssima por ter. Eu vi algumas reviews neste livro, não muitas, mas eu efetivamente, inclusive fiquei a saber sobre este livro num vídeo de YouTube em que a youtuber estava a falar das suas leituras, sei lá, mensais ou algo do género, e ela mencionou este livro e eu fiquei super curiosa. Portanto, o livro chama-se Frankenstein em Bagdá, vou colocar aqui a fotografia, e fala, é como se fosse uma espécie de um twistzinho na história do Frankenstein, mas associado a um cenário de guerra. Eu fiquei super curiosa com a review que ela deu, ela diz que gostou imenso do livro. Não é um livro que eu ouço a falar muito, eu literalmente só ouvi falar deste livro nesse vídeo, depois fui pesquisando um bocado por mim, mas não conheço mais ninguém que tenha lido. Mas eu fiquei super entusiasmada com a review que ela deu, portanto esta é sem dúvida uma das leituras que eu estou mais entusiasmada para fazer em 2024. O segundo livro, que também está a chegar, porque sim, eu na altura eu comprei-o em conjunto com o livro anterior, portanto eles estão os dois para chegar, chegam esta semana. O segundo livro chama-se Dom Casmurro, é este livro aqui. Este livro eu vou lê-lo por uma razão ligeiramente diferente. Eu já partilhei, penso que num vídeo anterior, eu vou colocar aqui o vídeo se o encontrar, em como eu fui ver uma lista de livros que são considerados os melhores livros de sempre. Qualquer coisa como do género os 100 melhores livros de sempre, ou 100 livros que temos de ler antes de morrer, algo assim deste estilo. E eu percorri, claro que eu vi várias listas, porque há vários tipos de listas destes livros, e havia ali um certo consenso, havia um número grande de livros que estava presente em todas as listas, e portanto eu fiz uma espécie de listinha também, com esses livros, livros esses que eu queria mesmo ler, para formular a minha opinião, para perceber o que é que faz deles tão bons, se eu consigo perceber efetivamente o que é que faz deles tão bons, se eu consigo dar críticas semelhantes às que eles tiveram, se eu consigo perceber a história ou a mensagem por detrás. E este era um deles. O livro Dom Casmurro está nessas listas, ou seja, eu não sei ainda muito sobre o que é que fala o livro, mas eu li o nome dele em várias, se não todas, os sites que eu visitei com este tipo de listas de melhores livros de sempre, e portanto fiquei bastante curiosa. O livro em si também custou muito pouco, ele estava com uma promoção também na WUC, além de que já tinha um livro mais pequenino, portanto o preço estava ótimo, portanto aproveitei, já que eu queria ler e já que ele fazia parte da minha lista, para o comprar. Portanto, sim, uma das leituras que eu quero muito fazer em 2024 é o livro Dom Casmurro. Ora, outras duas leituras que eu também estou bastante entusiasmada para fazer em 2024, estes sim eu tenho-os fisicamente, eu recebi-os no Natal, como vocês podem ver no meu vídeo de livros que eu recebi no Natal, vou deixá-lo aqui para vocês verem. Também estavam estes dois livros, curiosamente, nessa mesma lista de onde estavam os outros dois, do Dom Casmurro, são considerados dos melhores livros de sempre. Eu, curiosamente, já vi, não todos, mas alguns dos filmes, e nem sei bem se os vi completos, mas nunca li os livros. Dizem que os livros estão muito bons, e eu quero ver se efetivamente isso é verdade, e estamos a falar da Irmandade do Anel e das Duas Torres. Portanto, aqui da trilogia do Senhor dos Anéis temos o primeiro e o segundo. O terceiro ainda não o tenho, ele saiu há pouco tempo, pelo menos em Portugal, e com estas edições saiu há pouco tempo, portanto ainda não pode ter grandes descontos ao abrigo da lei do preço fixo. Portanto, eu ainda só comprei estes dois e vou ler primeiro estes dois, e quando o outro estiver mais em conta, digamos assim, eu compro e depois termino a trilogia. Mas sim, estes são dois livros que eu estou bastante entusiasmada para ler. Eu conheço muito vagamente a história do Senhor dos Anéis pelos filmes. Como nós sabemos, muitas vezes nos filmes, tipo 90% das coisas são cortadas por tempo, por questões de tempo.
e portanto convém sempre nós irmos à origem, aos originais, ao que deu origem aos filmes e ler. E portanto eu tenho bastante curiosidade em perceber então ao certo a história do Senhor dos Anéis, e desta vez sim, com algum encadeamento, porque eu vi os filmes, era muito miúda, eu acho que adormecia meio, que eles são enormes, e só vi o primeiro e o segundo, o terceiro nem faço a menor ideia do que é que falo. Era muito miúda, devo ter adormecido a meio, os filmes sei que são enormes, portanto eu já nem me recordo ao certo muito bem qual é que é a história por detrás, portanto sem dúvida que quero muito ler estes dois livros aqui da trilogia do Senhor dos Anéis, Irmandade do Anel e As Duas Torres. Outro livro que também estou bastante entusiasmada para ler em 2024 é um livro de Domingos Amaral, é o livro Assim Nasceu Portugal, o terceiro. Como vocês devem saber, se já viram os meus vídeos no passado, eu este ano li o primeiro e o segundo. Acabei por não ler o terceiro, comecei a fazer outras leituras e meteram-se outras coisas pelo meio, portanto acabei por não ler este livro aqui. Quero muito ler para perceber então como é que termina esta história. Eu gostei muito do primeiro, gostei muito do segundo também, e portanto quero terminar esta trilogia. Portanto, este aqui é sem dúvida um dos livros que eu quero ler em 2024. Falamos aqui obviamente da história de Portugal, da história de Dom Afonso Henriques, como é que foi a sua infância, como é que ele se tornou rei, e obviamente como é que Portugal cresceu, como é que Portugal nasceu, como nós o conhecemos hoje, porque antigamente, obviamente, Portugal não era como é agora, não tinha, as cidades não tinham os mesmos nomes, não estavam delimitadas da mesma forma, e a diferença entre Portugal e Espanha não era como é agora. Portanto, agora nós temos uma fronteira delineada entre Portugal e Espanha, antigamente não era bem assim, os territórios estavam um bocado misturados, e portanto eu quero agora perceber então como é que esta história acaba e como é que efetivamente nasceu Portugal. Ora então, faltam 3 livros que eu vos quero falar. Estes 3 eu não tenho comigo, lá está, são os tais que eu conheço quem os tenha e vou ler pedindo emprestado. Portanto, eu vou pôr aqui as fotos desses mesmos livros. O primeiro livro é o anterior, porque agora entretanto saiu outro, curiosamente. Mas é o terceiro livro de Freddie McFadden, A Porta Trancada, é este assim aqui. Eu li A Criada. Eu li O Segredo da Criada, também tenho aqui no meu canal as reviews, se vocês quiserem podem ir ver, se encontrar o vídeo coloco aqui. E agora eu quero ler A Porta Trancada. Pelo que eu estive a ver, eu na altura li a contracapa, não tem nada a ver com os 2 primeiros, portanto os 2 primeiros são uma sequência, é a mesma personagem. Este terceiro fala de uma pessoa completamente diferente. Portanto, não está relacionado com as outras histórias, mas eu também já estive a ler a contracapa e é bastante interessante. Portanto, este é sem dúvida um dos livros que eu quero ler em 2024, assim que posso. Outro livro que eu também quero muito ler em 2024, se vocês viram os meus livros lidos em 2023, percebem que eu li um número considerável de livros de José Rodrigues dos Santos. Eu efetivamente gosto muito da escrita dele e há certos livros dele que eu quero muito ler. Um deles é o mais recente, que é O Segredo de Spinoza, este livro aqui. Eu sei mais ou menos do que é que fala, muito por alto, e é efetivamente temas que eu gosto bastante, especialmente escritos por ele, porque ele escreve as coisas muito detalhadamente, com muito pormenor, com muita atenção à história e aos factos, e eu gosto muito disso na escrita dele. Portanto, este livro aqui é o meu pai que o tem, ele vai me emprestar, o anterior também, curiosamente, ele é que me vai emprestar, e portanto este é sem dúvida um dos livros que eu quero muito ler em 2024. E por fim, o último livro que eu quero ler em 2024 é também de José Rodrigues dos Santos, Codex 632. É um livro dele bastante antigo, mas curiosamente eu nunca o li. Eu penso que este é o primeiro dos primeiros, é algo assim do estilo. Eu este nunca li. Eu comecei a ler José Rodrigues dos Santos pelos livros que ele escreveu sobre o Holocausto. Tínhamos na altura O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau. Esses foram os 2 livros que eu li primeiro dele. Este ano que passou eu li cerca de 4 ou 5 livros dele, li O Vaticano, li O Último Segredo, A Mão do Diabo e li O Jardim dos Animais com Alma. Estes 4. Mas curiosamente tenho que remontar um bocadinho mais aos inícios, porque ele no início escreveu mais livros até sobre temas que eu gosto bastante, e ele tem bastantes livros escritos, e eu acho que faz mais sentido até começar pelos primeiros livros que ele tem. Claro que O Segredo de Spinoza, como eu falei anteriormente, é literalmente o último livro que ele tem, o que lá está. Eu sei que devo começar pelo princípio, mas eu também já estive a ler a contracapa daquele livro e ele parece-me estar muito bom, portanto eu quero ler os 2 e se conseguir ainda quero ler mais, portanto sim, mas este aqui é um dos livros que eu quero ler em 2024, Codex 632 de José Rodrigues dos Santos. E pronto, era este o vídeo que eu tinha para vos trazer. Obviamente que eu não quero só ler estes livros em 2024, é por isso simplesmente trouxe alguns dos que quero muito ler para vos trazer este vídeo. Não fazia sentido incluir todos os livros que quero ler aqui, o vídeo ficava enorme.
já para não falar que a probabilidade de eu ler esses livros todos ia começar a ser mais reduzida e, portanto, não achei que fizesse tanto sentido. Trouxe um pequeno número, neste caso trouxe 8 livros que eu quero bastante ler, acho que é um número assim mais interessante e uma coisa que é mais fácil de fazer. E espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar o vosso gosto e deixar algum comentário a dizer se já leram algum destes livros, se pretendem ler algum destes livros ou outros livros que queiram ler em 2024. E pronto, vejo-vos para a semana. Tchau!